noite, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E que hoje nós possamos, nessa noite, entrarmos agora, diante do Senhor, diante da sua palavra e tirarmos uma lição de vida para nós. Amém? Ontem eu mostrei a camiseta, do Ministério Café com Fé, a camiseta nova, mas eu esqueci de mostrar que aqui também tem um bordado, olha, o bordado do nosso logo, com o nosso logo, Ficou muito lindo, muito bem feito, é o mesmo logo de todas as coisas do Café com Fé, das nossas xícaras e todas as coisas que nós temos, A capa da Bíblia, olha as capas das Bíblias, tem assim, depois tem a capa clara, Essa daqui, que é aquela clarinha, e todo dia eu uso mais essa marronzinha aqui, tá bom? São mimos, que nós temos aqui do Ministério, e com a pandemia agora ficou, até a produção ficou parada, Gente, mas a nossa mensagem de hoje, deixa eu me encontrar aqui agora, hoje nós vamos falar sobre Eclesiastes 12, 13. Vamos ler? Diz assim: teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. O que é propósito? Propósito é a realização do homem. Propósito é a pessoa se sentir bem, se sentir produtivo, se sentir com vida, se sentir atuante. Então, para a gente ter tudo isso, nós precisamos fazer o quê? Porque a palavra de Deus, ela é sabedoria. Então, para a gente ter propósito de vida, nós precisamos temer a Deus e obedecer os mandamentos. Você tem propósito de vida? Você se sente com propósito de vida? Os anos passam para mim e para você. Infelizmente passam, A gente olha uma foto, um filme nosso, de quando as crianças eram pequenas, de quando a gente casou, e a gente vê como o tempo passa, O tempo passa para mim, para você, para todos. Ninguém vai ficar para semente, como dizem. E se nós não compreendermos o propósito de Deus para nós não estaremos vivendo uma vida plena, nós não estaremos vendo sentido na vida, não é verdade? Quando você não tem propósito, a tua vida fica vazia. Você se sente inútil, você se sente, posso morrer, já não estou servindo para mais nada, não é isso? Quem vai dar propósito para a nossa vida é Deus, E ele preocupa tanto com isso, na nossa vida, que ele nos deixou uma palavra. Ele está dizendo, se você quer ter propósito de vida, tem duas saídas para você. Primeira, teme a Deus. E segundo, obedece os mandamentos. Então, obedecer os mandamentos é ler a palavra, é orar sem cessar, é ser uma evangelista, um missionário, é ir de pregar o evangelho. Isso é ter propósito de vida, porque eu estou obedecendo. Ajude o seu próximo, dê água para quem tem sede, dê alimento para quem está com fome, dê roupa para quem está com frio, Ore, abençoe. Quando você coloca esses mandamentos em prática na sua vida, a sua vida passa a ter propósito e você passa a se sentir bem, não é verdade? Então, qual é o propósito de vida para nós? Qual a receita que o Senhor está dando? É esse texto, de Eclesiastes 12, 13, que fala, teme ao Senhor e obedeça a palavra, obedeça. Não adianta nós lermos essa palavra. A gente lê, a gente ouve, E a gente não obedece. Chega na hora de agir, a gente não quer obedecer a palavra. Qual é o propósito, então, que Deus quer deixar marcado hoje na nossa vida? Que nós possamos ter uma vida diferente da que nós estamos tendo. Alguém disse, são duas frases aqui que eu achei interessante. Alguém disse sobre a sua vida, que a vida dele era um vazio. Tudo era vazio. Ele não se sentia útil para nada. Ele não tinha propósito de vida. Infelizmente, assim tem sido a vida de muitas pessoas. E eu tenho podido ouvir, muitas pessoas que me chamam, que me ligam e que falam, olha, eu trabalhava, eu criei meus filhos, e agora eu tô sentindo
que eu não tenho valor nenhum mais. Então, o que está faltando? Propósito de vida. Porque quando nós temos o Senhor Jesus, quando nós obedecemos a palavra, a nossa vida ela é repleta de propósito, porque nossa função, a nossa vontade é ser como Jesus, fazer como Jesus fazia, ajudar como Jesus ajudava, e aí nós vamos ter propósito de vida. E a outra pessoa, o outro exemplo, disse, né, para um grupo de amigos que sem fumar, sem beber, sem dinheiro, sem sexo, né, a vida dele não tinha valor algum. Né? Para esta pessoa, a existência humana se resumia nisso, nas coisas do mundo. Né? E quando ela já não podia mais fazer essas coisas, ela se sentia uma vida vazia. Né? E é isso que Deus vem trazer para nós hoje, nessa noite. Né? Eu quero perguntar para você, a sua vida tem propósito? Você se sente útil? Você se sente nos propósitos de Deus? Você se sente usada? Você se sente renovada cada manhã? O escritor aqui de Eclesiastes, ele sabia que nenhuma dessas práticas, né, vícios, das coisas que o mundo nos dá, elimina o vazio do ser humano. Nada preenche o vazio do ser humano. Já disse uma pessoa, disse uma vez que todo ser humano tem um vazio, né? No teu coração, no coração ele tem um vazio do tamaninho do Senhor Jesus, do tamanho da palavra, do tamanho do poder de Deus. Se você não enche a sua vida, né, com Deus, com a sua palavra, realmente você tem uma vida vazia. O escritor de Eclesiastes, né, ele nos aconselha a um versículo muito lindo que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O ideal para mim e para você é isso, que nós tenhamos esse relacionamento com Deus desde a mocidade, desde quando você era criança. Se você já passou essa fase, faça isso na vida dos seus filhos, faça isso se cumprir na vida dos seus netos, né? Que eles possam conhecer o Senhor Jesus desde a infância, depois desde a mocidade, né? Depois na vida adulta e depois na terceira idade, e assim vai. Quando você conhece o Senhor Jesus, você começa a ter propósito de vida desde pequena. Ontem até comentei com a Janisa, que está no nosso propósito de oração, é uma amiga muito querida, amiga irmã aí de Machado. E quando a gente era adolescente, eu me lembrei essa semana que eu e ela, nós íamos nos lares à noite. A gente tinha acho que uns 13 anos, eu imagino 13, por aí. E a gente ia nos lares ler a Bíblia e ensinar a palavra. Me veio nitidamente uma noite, eu e ela, numa casa lá em Machado, e a gente estudando a palavra de Deus com aquela família. Então, eu creio que eu e a Janisa, porque o pai dela era o nosso pastor, pastor Isaías, né? Foi o pastor da minha vida toda. Eu saí de Machado com 19 anos. E eu aprendi ali com ele, eu aprendi ali com a igreja onde eu frequentei, que eu já deveria ter propósito de vida. Com 13 anos eu já tinha essa preocupação, né, de querer estudar a palavra de Deus com outras pessoas. Que propósito de vida maravilhoso o Senhor nos leva a ter, né? Nós somos o quê? Vasos, pequenos vasos de barro na mão do Senhor. Ele usa uma criança, uma adolescente, e ele traz propósito de vida. Gente, terminando, quando nossos dias, nossas vidas são dedicadas ao Senhor Jesus, a revelação do Pai, nós passamos a ter perspectiva de vida, propósito de vida, né? E outra coisa que eu queria dizer para você é que esse vazio, né, que o ser humano tem, e todo ser humano tem, ele precisa ser preenchido com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com a revelação do Senhor. Que você, né, possa receber essa bênção hoje e que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela palavra de hoje, porque nós podemos, Senhor, receber de Ti esse ensinamento, que o que vai dar propósito de vida para nós é temermos o Senhor Jesus e obedecermos os mandamentos.
Pai, faz de nós filhos e filhas obedientes à Tua palavra, que possamos viver o que a Tua palavra está nos ensinando e aí sim termos propósito de vida aqui nessa terra. Senhor, eu quero colocar esse grupo de propósito aos Teus pés, todas as pessoas que fazem parte desse grupo de propósito, as que moram perto aqui, as que moram longe, as que estão fora do país, que estão em outros países. Senhor, o Senhor é Deus que pode cuidar dessas vidas. Eu te peço agora, no nome precioso do Senhor Jesus, vem, Senhor, sobre essas vidas. Vem, Senhor, com teu poder, com a tua graça, com teu amor, mover, Senhor, o Espírito Santo sobre a vida delas. Que essas pessoas sejam cheias hoje, Senhor, do teu poder, da tua graça e do teu amor. Pai, esteja, Senhor, cuidando de cada uma, de cada família representada, de cada lar representado, que os lares, Senhor, possam ser edificados, fortalecidos em Ti, Senhor, que hoje o Senhor possa dispensar uma bênção especial sobre os lares do nosso grupo de propósito. Venha, Senhor, trazer fortalecimento, amor entre os pais, entre os filhos, respeito dos filhos para com os pais. A Tua palavra diz que os filhos devem respeitar e obedecer os pais para que tudo lhes vá bem, que nós possamos ensinar esses princípios aos nossos filhos, que os nossos filhos não sejam filhos rebeldes, não sejam filhos dominados pelo inimigo, mas que sejam filhos dominados pelo poder do Espírito Santo, que possam ser filhos obedientes à palavra e a nós. Nos ensina, Senhor, a edificar a nossa casa sobre a rocha, porque o Senhor Jesus é a nossa rocha, o Senhor Jesus é a pedra angular da nossa vida. A nossa vida precisa estar apoiada e depositada sobre o Senhor Jesus, para que os ventos fortes, para que as tempestades, para que as dificuldades não venham derrubar os nossos lares. Abençoa, Senhor. Hoje eu levanto um clamor diante de Ti pelos lares representados aqui no grupo de propósito. Peço a Tua bênção sobre todos eles, em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Até amanhã.